Olá, boa noite. Boa noite. Em Tocantins, presidente Jair Bolsonaro critica a posição das universidades brasileiras nos rankings internacionais. Caixa Econômica Federal anuncia a redução nas taxas de juros para financiamento imobiliário e também do cheque especial. E você vai ver também. Justiça inocenta do crime de tortura 2 seguranças de supermercado da Zona Sul de São Paulo. Eles foram flagrados chicoteando um adolescente amordaçado e amarrado que teria furtado uma barra de chocolate. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede do governo do Pará, em investigação que mira o vice-governador do estado, Lúcio do Vale. A quantidade de homicídios no Brasil caiu 22% em relação a 2018. O dado faz parte de um balanço dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2019. O ministro Sérgio Moro reuniu todas as áreas do Ministério da Justiça para apresentar um resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano. Entre os números apresentados, se destacou a redução da criminalidade. Na comparação de janeiro a agosto de 2018, com o mesmo período de 2019, o crime que mais diminuiu foi o roubo à instituição financeira, queda de 36%. Em segundo lugar, ficou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com redução de 23%. Os homicídios reduziram em 22%. Em 2018, pouco mais de 30 mil pessoas foram assassinadas. Este ano, o número caiu para 23 mil. Nas ações da Polícia Federal se destacam o combate à corrupção e ao tráfico de drogas. A PF fez mais de 4 mil operações, resultando em mais de 7.500 pessoas presas. Foram apreendidas 98 toneladas de cocaína e 223 de maconha. 630 milhões de reais em bens de traficantes foram recuperados. Uma das operações de destaque da PF foi a Luz na Infância, com o objetivo de combater a pedofilia na internet. Mais de 4 teras de arquivos foram analisados e 210 pessoas acabaram presas. A Polícia Rodoviária Federal aumentou em 26% as apreensões de cocaína. Também foram recolhidos mais de 9 milhões de pacotes de cigarros contrabandeados. Segundo a PRF, as rodovias estão mais seguras, com a redução de 40% no número de mortes em acidentes. Uma das frentes de atuação do Ministério da Justiça foi o combate ao crime organizado. Para chegar a esse objetivo, mais de 20 líderes de facções foram transferidos para presídios federais, que têm a segurança reforçada. Além disso, foi facilitado o leilão de bens apreendidos de criminosos, o que levou à arrecadação de 71 milhões de reais, dinheiro que poderá ser utilizado no combate ao crime organizado. O ministro da Justiça ressaltou os benefícios do pacote anticrime, que endurece as punições para crimes hediondos através do aumento de penas e dificulta a progressão de regime. O texto foi apresentado por Moro no começo do ano, mas só teve a tramitação encerrada ontem, com a aprovação pelo plenário do Senado. Claro que o nosso desejo seria que isso tivesse sido decidido antes, mas não deixa de ser alvissareiro que tenha sido aprovado no final desse ano, o que nos abre um horizonte para o futuro e para o próximo ano, mais promissor, inclusive, no âmbito da justiça e da segurança pública. Apesar de comemorar a aprovação, o texto não saiu do jeito que o ministro queria. Ficaram de fora a possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude, que retira as punições para policiais que matarem em serviço. Foi aprovado na Câmara e no Senado recentemente. Eu já falei publicamente, não é exatamente o projeto que foi apresentado. Algumas medidas ficaram de fora. Respeitamos a decisão do Congresso, isso faz parte do jogo democrático. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar alguns pontos da proposta, como a criação do juiz de garantias, que acompanha as investigações, mas não julga. Talvez hajam alguns vetos, isso vai ser discutido com o presidente da República. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução nas taxas de juros para financiamento imobiliário e também do cheque especial.
O comunicado da Caixa foi feito menos de 24 horas após o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir a taxa básica de juros para 4,5% ao ano. É o menor patamar desde que o regime de metas para a inflação foi implantado em 1999. Diante da decisão do Copom, o Banco Público decidiu diminuir o valor dos juros cobrados nos financiamentos imobiliários. Quanto melhor for o relacionamento do cliente com a Caixa, maior é a redução. A partir de segunda-feira, a taxa mínima passa a ser de 6,5% ao ano, mais a taxa referencial, uma queda de 0,25 ponto percentual. A Caixa também promoveu um leve corte no valor do cheque especial. Nesse caso, as novas tarifas passam a valer a partir de 2 de janeiro, quando a taxa passará de 8,99% para 8% ao mês. Se o cliente possuir conta salário, o valor será de 4,95%. Antes, o percentual cobrado era de 4,99%. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as reduções acompanham a queda de 31% da taxa Selic este ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a melhora na perspectiva da nota da dívida pública brasileira. Essa nota é uma espécie de selo de bom pagador. Para o ministro, o país está no caminho certo. A expectativa nossa é que nós estamos já a caminho do upgrade. Isso normalmente leva 2 anos, mas eu acho até que nós vamos conseguir antecipar. Se mantivermos nosso ritmo de reformas, o Brasil vai retomar o crescimento acelerado muito rapidamente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta o valor do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quem tem até um salário mínimo em cada uma das contas ativas e inativas. Nesses casos, o trabalhador poderá sacar até R$ 998. A medida provisória enviada por Bolsonaro ao Congresso Nacional estabelecia o valor de R$ 500 para todos os trabalhadores, mas os parlamentares alteraram o texto. Quem se encaixa na mudança e já fez o saque poderá retirar a diferença até o dia 31 de março do ano que vem. Nos demais casos, continua valendo o calendário de saques em vigor. Indicadores de qualidade do Ministério da Educação e do INEP mostram superioridade das universidades federais. Quase 70% delas ficaram acima da média. O Índice Geral dos Cursos classifica as universidades em uma escala de 1 a 5 de acordo com o desempenho. São avaliados cursos de graduação, mestrado e doutorado. Ao todo, 2.052 instituições de ensino superior foram avaliadas. Mais de 260 instituições foram classificadas com os valores 1 e 2, os piores. 1.306 conquistaram a nota 3, 438 ficaram na faixa 4, apenas 42 atingiram 5 pontos. Os dados ainda mostram uma superioridade das universidades federais na avaliação. Quase 70% delas atingiram 4 ou 5 pontos. Entre as particulares, apenas 18%. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na sede do governo do Pará. A operação faz parte de uma investigação que mira o vice-governador do estado. O dia nem havia amanhecido quando viaturas da Polícia Federal saíram às ruas. O alvo da operação é uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios do Pará. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária em 10 cidades paraenses. Entre os alvos da operação está o vice-governador Lúcio Vale, do PL. Agentes recolheram documentos em endereços ligados ao vice-governador e também no Palácio do Governo, na capital Belém. De acordo com a Controladoria Geral da União, 11 empresas investigadas que serviam de fachada são controladas por organização criminosa, que desde 2013 movimentou mais de 40 milhões de reais por meio de contratos irregulares. Em nota, o governo do estado disse que tem plena confiança no esclarecimento dos fatos ocorridos entre 2010 e 2017. Portanto, antes do início do atual governo e sem relação com a vice-governadoria. Mesmo com 300 milhões de reais bloqueados em contas da prefeitura, os profissionais da saúde do Rio de Janeiro ainda não receberam os salários atrasados. As informações com o repórter Tony Vendramini.
Segundo a Prefeitura, o pagamento dos salários dos cerca de 5.000 agentes de saúde e técnicos de enfermagem deve ser feito nas próximas horas. Hoje, o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou 300 milhões de reais em contas da Prefeitura que não são vinculadas à União. Esse valor deve ser usado obrigatoriamente para pagar os funcionários da saúde. O TRT decidiu que, após o pagamento, eles devem retomar o trabalho. Ontem, a Justiça negou uma liminar da Defensoria Pública e do Ministério Público para a formação de um gabinete de crise. Segundo o juiz Eduardo Antônio Clauser, a Prefeitura ainda precisa ser ouvida e não há provas de contingenciamento de verbas federais. Em vídeo divulgado na internet, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que não existe crise na saúde do Rio. Não, a crise é falsa. Houve sim atraso de salário de 1 mês, em alguns casos 2 meses, nas OSs. Mas só nelas. A rede pública dos grandes hospitais, Miguel Couto, Souza, Guiar, Lourenço, Jorge, Salgado Filho e os demais, em maternidade, nunca atrasamos um dia de salário. Os atrasos foram nas OS por conta também da péssima gestão de algumas delas que estamos tirando agora. Mas mesmo nas OS, os salários estão sendo colocados em dias. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, permanece internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. O último boletim médico divulgado aqui pelo Hospital Sírio-Libanês diz que Bruno Covas apresenta excelente estado clínico, sem sinais de sangramento e que também o tratamento contra o câncer na região do estômago continua sem alterações. Bruno Covas foi internado aqui no hospital no último domingo para a 4ª etapa de quimioterapia, que chegou a ser concluída antes mesmo do sangramento ser estancado. Ele foi levado às pressas para a UTI, onde permanece para ser monitorado constantemente, sem previsão de alta. Na última segunda-feira, os médicos fizeram vários exames e depois disso eles informaram que o prefeito reage bem ao tratamento, que os tumores têm regredido significativamente. Giovanni César, de São Paulo, para o Rede TV News. Em Belo Horizonte, um Papai Noel gigante que enfeitava a cidade foi furtado. Não está fácil para ninguém, né? E agora tem até recompensa para quem conseguir pistas desse Papai Noel. Foram 2 dias de montagem. Esse vídeo mostra a felicidade da equipe quando o Papai Noel ficou pronto e trouxe o clima do Natal para Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Tava deixando o trevo aqui bonito, né? Essa rotatória aqui bacana, né? 8 metros e 200 quilos. E, de repente, desapareceu. Meu Deus do céu, cadê o Papai Noel? Há 1 mês, o Papai Noel enfeitava aquela montanha, dando as boas-vindas para quem chega a Belo Horizonte. Mas desde terça-feira, não se tem mais notícias do boneco gigante. O Papai Noel pesando 200 quilos ali, o Papai Noel desapareceu. A Joyce é a empresária que alugou o Papai Noel. Sem perder a esperança no espírito dessa época do ano, ela promete uma recompensa de R$2.000 para quem ajudar a encontrar o bom velhinho. E agora está nas mãos dos policiais, se alguém puder ajudar, dar alguma pista, porque a gente faz uma coisa tão bacana para enfeitar a cidade, entrar no espírito natalino. A Receita Federal de Minas Gerais fez a maior apreensão do ano de mercadorias irregulares. Celulares e outros aparelhos avaliados em R$10 milhões foram encontrados em depósitos de shoppings populares. Estas imagens mostram policiais militares em frente a um dos centros comerciais na região central da capital mineira. A PM informou que o objetivo inicial da operação era combater o crime de receptação. Combater a continuidade do crime do roubo e de furto, onde as vítimas têm subtraído seus objetos e acabam sendo comercializados em comércios informais. Uma grande quantidade de mercadorias foi apreendida. Crimes de contrabando e descaminho também serão investigados. Ninguém apresentou notas fiscais. O volume é significativo, mais de 2.500 volumes, né, caixas, sacos, e que a gente ainda não tem um real conhecimento do que tem lá dentro. O primeiro balanço da operação mostra que foram apreendidos mais de 1.100 celulares, 70 tablets e 10 computadores. Agora, as autoridades vão investigar a origem dos produtos, quem são os donos e se há envolvimento de organizações criminosas. O prejuízo aos cofres públicos é avaliado em R$5 milhões, metade do valor dos produtos estimados em R$10 milhões.
pela quantidade de mercadoria que ali estava. E o valor dessas mercadorias, de fato, ali não é um proprietário que está fazendo um comércio popular. As operações nos shoppings populares de Belo Horizonte começaram na última segunda-feira. Até agora, 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 15 pessoas foram presas. Esse tipo de operação favorece com que a população tenha uma segurança maior. E também não deixa de dar um recado para a outra população que ainda insiste de fazer aquisição de produtos ilícitos, achando que está fazendo vantagem com isso. E com o aumento das compras de fim de ano, cresce também o número de criminosos dispostos a aplicar golpes nas transações financeiras. Pois é, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 2 em cada 10 brasileiros já caíram em algum golpe desse tipo. O levantamento ouviu 800 pessoas em 12 capitais. Luiz Gustavo foi surpreendido com o aviso do cartão de crédito sobre uma compra de ingressos para um jogo de futebol na Espanha. Ele nunca esteve lá e nem comprou nada em euros. O mecânico perdeu dias para contestar a cobrança indevida. A demora para se esclarecer o assunto é que chateia, né? Porque eu estava em vias de fazer o pagamento e eles não haviam resolvido ainda. Segundo o levantamento do SPC Brasil, 19% dos brasileiros já sofreram algum golpe neste ano. No topo da lista, com 34%, está o não recebimento do produto. 28% dos entrevistados receberam um produto diferente do que compraram. 27% tiveram o cartão clonado e 15% disseram que os documentos foram usados por terceiros. Quase 1/3 das fraudes ocorreu em transações feitas pela internet, 15% em operações realizadas nos bancos e 10% em lojas físicas. 44% das vítimas tiveram algum prejuízo financeiro e dentro deste universo, 46% não conseguiram recuperar o dinheiro perdido, sem contar o estresse e a perda de tempo para tentar resolver a situação. O consumidor precisa ficar atento a alguns cuidados para não cair em golpe. Tem que se atentar ao site no qual ele está entrando, se é um site que tem lá o selo blindado, né, informando que é um site seguro, tomar cuidado ao passar os seus dados, tanto de cartão de crédito, quanto outros meios que possam identificar os dados do consumidor. Em centros de compra, evitar dar cartões para outras pessoas. Muitas vezes ele recebe um e-mail e aí não pesquisa antes, né, para saber se aquele e-mail é referente à empresa e acaba acessando sites ou acessando páginas que são vírus, né, que acaba clonando os dados do consumidor e passando aí para uma fraude. A Justiça inocentou 2 seguranças de um supermercado na Zona Sul de São Paulo da acusação de tortura. Eles foram flagrados agredindo um adolescente em julho deste ano. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Valdir Bispo dos Santos e David Oliveira Fernandes foram condenados a 3 anos e 10 meses de prisão por lesão corporal, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez. O juiz Carlos Alberto de Oliveira entendeu que não houve crime de tortura, pois as agressões não foram cometidas com o objetivo de obter informações. Valdir e Davi trabalhavam como seguranças de um supermercado na Zona Sul de São Paulo e foram presos após um vídeo em que aparecem chicoteando um adolescente viralizar na internet. O jovem, que confessou ter roubado barras de chocolate, foi agredido nu e amordaçado. O Ministério Público afirmou que vai recorrer da decisão. Agora, uma cena gravada por uma câmera de segurança de um supermercado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um caminhão que estava sendo descarregado começa a se movimentar sozinho. O veículo, você vê aí, ele vai ganhando velocidade, atravessa o canteiro central e atinge a lateral de um carro que estava estacionado ali na frente do estabelecimento. A dona do automóvel correu para não ser atropelada e uma perícia no caminhão vai apontar o que provocou esse acidente. Por sorte, ninguém se feriu. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje a Operação Braço de Ferro contra o tráfico de drogas. Os presos atuavam na região central da cidade. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. No total foram cumpridos 8 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, todos na capital.
3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A ação, com o uso de cães farejadores, resultou na apreensão de 7 quilos de cocaína, além de produtos para o preparo da droga. Os moradores do Nordeste estão acostumados com as temperaturas altas, mas este ano elas estão acima da média. O calor é tanto que virou um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Faltam poucos dias para o verão, mas quem mora no Recife já está penando com o calor. Nas redes sociais, Recife, apelido carinhoso dos nativos que faz referência à palavra inferno em inglês, é o meme da vez. Até a Mona Lisa cortou o cabelo para fugir desse calor. A capital pernambucana tem registrado uma média de 32 graus. Mas numa cidade cortada por rios e pertinho do mar, o vapor da água faz com que a gente sinta ainda mais o calor. A sensação térmica aqui pode chegar até 40 graus. É aquele mormaço que o recifense nunca se acostuma. Até de madrugada é quente, para você ter uma ideia. Se brincar, acho que de madrugada deve ter uns 30 ou 40 graus de tão quente que é. Parece que o sol é para cada um. O mapa de Pernambuco mostra a temperatura média. As áreas em vermelho indicam termômetros acima dos 32 graus em praticamente todo o estado. Até fevereiro, a tendência é de mais calor. Uma das possibilidades para esse aquecimento durante esse ano, né, é realmente o aquecimento global. Pode ter uma consequência como esse aquecimento que está acontecendo aqui em Pernambuco. No sertão, as temperaturas também estão batendo recorde. Em Floresta, o calor chegou a 40,7 graus. Um telespectador de Surubim, no Agreste, nos enviou esse vídeo da cidade. Lá chegou a 36 graus, a maior temperatura dos últimos 30 anos. O calor é escaldante. O jeito é não esquecer o filtro solar, tentar evitar se expor ao sol nos horários mais quentes, tomar bastante água e, claro, não perder o bom humor. Vamos saber então se esse calorão continua? Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A semana termina com chuva em grande parte do Brasil, principalmente entre o norte, áreas do centro-oeste e do sudeste. O dia vai ser de tempo nublado e chuva forte em Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá e Porto Velho. Apesar do mau tempo, temperaturas seguem altas. Na capital mato-grossense, máxima de 34 graus. As instabilidades ganham força na faixa de São Paulo. Pode ter chuva a qualquer hora. Na capital paulista, pancadas ocorrem a partir da tarde, máxima de 27 graus. No sábado, a chuva diminui. No Rio de Janeiro, o clima é parecido, máxima de 29 graus amanhã, com chuva à tarde, e de 28 graus no sábado, com tempo mais aberto e seco. Nada de chuva entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil. O tempo fica seco, sem chuva também desde o norte de Minas, pegando a maior parte do Nordeste. Em Recife, faz sol e calor de 31 graus. Em Palmas, esquenta ainda mais, 34 graus de máxima. O sol predomina também em Campo Grande, com 30 graus de máxima. E em Florianópolis, onde faz 27 graus. Até 2050, mais da metade da população mundial terá miopia. Essa é a previsão da Organização Mundial de Saúde. Um dos motivos apontados aí é a falta de assistência oftalmológica, principalmente em países de baixa e média renda. Atualmente, cerca de 32% da população mundial enxerga assim. Quanto maior a distância, menor a nitidez. Amanda convive com a miopia há 25 anos. Ela tem 12 graus no olho esquerdo e 6,5 no direito. Não larga os óculos para nada. Eu não posso fazer cirurgia, porque a minha retina é muito fina por conta da miopia, que é alta. Então, eu tenho que usar óculos ou lente de contato. Há casos em que a deficiência aumenta o risco de problemas, como o descolamento de retina e até a cegueira. Não tratamento faz com que você não enxergue, né? Então, você não enxergar faz com que você, às vezes, vá mal na escola, só porque você não está enxergando, por exemplo. O uso da lente de contato de forma incorreta realmente é uma coisa que pode causar problemas bastante sérios, até levar à perda de visão.
Mas isso pode ser evitado. O problema, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que o acesso ao atendimento oftalmológico é limitado, principalmente em países de baixa e média renda. O relatório da OMS também concluiu que, no mundo, pelo menos 2 bilhões e 200 milhões de habitantes têm algum tipo de deficiência visual ou cegueira. Desse total, cerca de 1 bilhão poderiam ter sido evitados ou nem mesmo foram tratados ainda. A estimativa global é que até 2050, 52% das pessoas sejam míopes. Aqui no Brasil, são aproximadamente 35 milhões, segundo o Ministério da Saúde. Amanda, que faz parte dessa estatística, segue todas as orientações oftalmológicas e garante que os cuidados são realmente necessários para que o problema não se agrave. Por conta de ter a retina fina, eu tenho que ter um acompanhamento anual. Às vezes até depende de como está semestral, para ver se não está ficando mais fina, e aí sim ver o que tem que fazer. Mas por enquanto ainda dá para ter vida normal. A AACD em São Paulo desenvolve um trabalho pioneiro de assistência médica e terapêutica a pessoas com deficiência física e motora. Mas a sobrevivência da instituição depende de doações cada vez mais raras. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Paulinho, Raíssa e Miguel. Em comum, além da vontade de viver, a necessidade de tratar suas deficiências físicas. O local escolhido, a AACD, referência mundial em atendimento ortopédico. Miguel, por exemplo, sofre de uma amiotrofia muscular espinhal, doença que degenera e ativa a perda de neurônios motores da medula espinhal, resultando em uma fraqueza muscular progressiva. Foi muito importante todas as fisioterapias que ele realiza aqui na AACD. O desenvolvimento, ele está tendo um desenvolvimento a cada semana. Já a Raíssa, de 11 anos, nasceu sem o osso do antebraço, sem a fíbula nas duas perninhas e com o quadril solto. Sem a AACD não estaria andando hoje. Eu estaria numa cadeira de rodas, então acho que a AACD foi muito importante para a minha vida. A AACD realiza em torno de 800 mil atendimentos por ano e trata 9 tipos diferentes de doenças em 9 unidades espalhadas pelo país. Para fazer tudo isso, o custo é alto e exige da instituição um amplo trabalho de arrecadação o ano inteiro. Nós temos um orçamento em 2019 na casa de 330 milhões. De receita estimada para 2019 nós temos 260. Este gap é o que vai garantir a minha sustentabilidade, é justamente tudo que eu consigo realizar através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas para captar esse recurso. Recursos que só são possíveis por meio das doações. Um levantamento feito há 3 anos mostrou que o brasileiro é solidário, mas doa pouco e de forma não recorrente. Nos últimos 10 anos ele vinha numa crescente, porém nos últimos 5 anos ele parou de crescer. Segundo o último levantamento feito pelo IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência física. Sem as doações, as chances de recuperar tantas pessoas diminuem bastante. O Paulinho teve poliomielite quando criança e conhece de perto o drama de quem não tem como e onde procurar ajuda. Eu morava numa cidade onde não tinham muitos recursos. Se eu tivesse, até falo hoje em dia, né? Se eu tivesse acesso a uma estrutura como a AACD tem, com toda certeza eu teria assim, aprendido a andar de muleta, porque hoje eu utilizo muletas auxiliares. Ele mudou a vida dele esse ano para cá, assim, e eu vi muita disposição no nosso trabalho mesmo, assim. Eu achei que antes ele estava se sentindo muito cansado e aí a AACD veio para contribuir com isso, então trazer tônus, trazer uma qualidade de vida melhor. Durante o ano todo você pode doar pelo site e hoje nós temos um projeto que nós implantamos aí há 5 semanas chamado Centavos, e você entra no site do teleton.org.br/centavos, cadastra seu cartão e a partir desse cadastramento toda compra que você fizer será arredondada e repassada para a AACD. É tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo e é tão bom se gostar.
E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com/redetv. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Tocantins, onde anunciou um acordo com a Caixa Econômica Federal para investimentos no estado. Durante o discurso, o presidente criticou a posição das universidades brasileiras nos rankings internacionais. O presidente chegou sob um forte esquema de segurança e seguiu para o Palácio Araguaia, sede do governo do Tocantins. Lá, lançou o programa Governo Municipalista e assinou um acordo para investimentos de mais de 500 milhões de reais destinados para as áreas de infraestrutura, saneamento e saúde nos 139 municípios do estado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do governo no Congresso, o senador tocantinense Eduardo Gomes, participaram da agenda. Em seu discurso, o presidente falou novamente sobre os radares móveis e criticou a posição das universidades brasileiras nos rankings internacionais de avaliação de ensino. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Então se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Boa noite. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.